Bom dia a todos. Portanto, o meu nome é Mânlio Rodrigues, sou o diretor desta organização chamada Ashoka Innovators for the Public. Estou um pouco rouco, já estive também aqui no Porto, numa outra conferência durante esta semana. Esta organização, apresentando-se como a maior rede de empreendedores sociais do mundo, é uma organização que apoia neste momento cerca de 3.000 empreendedores sociais em mais de 70 países e o próprio nome Ashoka tem origem num imperador indiano do século III antes de Cristo, que ele próprio era um inovador social para a época, renunciando à violência típica da altura, para se focar no bem-estar e na felicidade da população do seu império. Não é? E, portanto, o nosso fundador, Bill Drayton, quando idealizou esta organização há 30 anos atrás, tinha como missão, não é? Tinha como objetivo, ele era um consultor na McKinsey e, portanto, muito treinado e devidamente preparado para conseguir optimizar e capitalizar os grandes talentos do mundo dos negócios, conseguindo encontrar empreendedores de um nível de exceção e que conseguiam, de facto, no mundo dos negócios, marcar uma diferença e, portanto, numa viagem à Índia, acreditou que poderia utilizar todo esse know-how, toda essa experiência para aplicar a esses mesmos génios empreendedores que quisessem ter um impacto social. Portanto, que quisessem desenvolver um modelo de negócio tal como nos negócios tradicionais, sustentável, com lucro, mas com um impacto social muito grande. Eu não sei como é que podemos fazer para ir mudando os slides, não sei, ainda não percebi onde é que está. Apontador, não. Ok. Para cima? Ok. E, portanto, acreditamos que, de facto, por todo o mundo, e as nossas estatísticas apontam para 1 em cada 10 milhões, embora sejam estatísticas globais, e, portanto, com uma margem de fiabilidade duvidosa, obviamente, mas acreditamos que 1 em cada 10 milhões de pessoas são estes génios empreendedores que conseguem inventar, como nós muitas vezes dizemos, os iPhones do setor social. E, portanto, mudar um paradigma, mudar um setor, com uma preocupação e com um impacto social. E o papel da Ashoka é precisamente identificar estes indivíduos, selecioná-los depois, a partir de um crivo internacional que temos desenhado e depois dar-lhes apoio, nomeadamente através de... Acho que chegou aqui mais um convidado. Nomeadamente através de capital semente, de apoio de rede, não é? Por estarmos presentes em mais de 70 países, e consultoria, e formação, e etc. Temos aqui alguns exemplos um pouco por todo o mundo de alguns destes empreendedores sociais, a que nós chamamos Fellows, um pouco por a história da organização, encarar inicialmente estes empreendedores quase como camaradas, não é? como amigos, no desenvolvimento da inovação social. Em Portugal, esta organização surgiu em novembro, portanto é uma organização relativamente recente e, obviamente, que uma das prioridades para Portugal é também encontrar fellows em Portugal. E estes fellows, estes empreendedores sociais, podem ser de todos os setores, portanto pode ser na área da cultura, da educação, da saúde, desde que tenham, de facto, um impacto garantido. Desde que consigamos, de facto, perceber a garantia desse impacto social, o compromisso com esse impacto social, por um lado, por outro lado, perceber se o modelo de negócio, se a estratégia e se o compromisso com o problema social é, de facto, um compromisso que pode mudar o paradigma de um determinado sistema. O que no campo da cultura estaríamos a falar, neste momento, por exemplo, de um indivíduo que conseguisse encontrar um modelo para Portugal que conseguisse, por exemplo, resolver o problema do financiamento ou contribuir para, a prazo, o problema do financiamento, de facto, na cultura, ter um paradigma mais aceitável do que aquele que temos neste momento. E, portanto, no caso de encontrarmos pessoas que têm essa ideia, que têm esse modelo, damos-lhes todos o apoio
para que essa ideia depois aconteça e prospere. Continua. Não, podemos receber, se calhar, o Serres. I have your USB key. Força, desculpa. Aqui temos um exemplo. Sim? E, portanto, o que é um empreendedor social para nós, tal como explicava, é alguém que combina, de facto, estas competências de um empreendedor de negócios com uma missão social, com um compromisso com um determinado problema social que identificou. E por social pensamos transversalmente em todas as áreas do bem-estar das pessoas e do planeta também. Portanto, também ambiental, também na educação e também na cultura. Para nós, os empreendedores sociais põem em marcha inovações e depois dão escala a essas mesmas inovações para mudarem o sistema. Portanto, neste caso, no exemplo que eu estava a dar, que poderíamos procurar, de facto, um indivíduo com um modelo aplicado à cultura e que trouxesse, por exemplo, boas práticas do Brasil, da lei do mecenato no Brasil, conseguisse, de facto, implementar inicialmente um sistema ou de lobby ou paralelo que conseguisse, de facto, inovar nesse campo do mecenato cultural em Portugal e, eventualmente, até mudar a lei do país, como vamos ver mais à frente, que acontece com muitos destes nossos fellows. Inclusive, temos o exemplo do Bangladesh, que foi um fellow da Ashoka indiano, curiosamente, e, portanto, do ex-país colonizador, e que, de uma forma completamente autónoma e independente, criou, de uma forma bottom-up, com as instituições democráticas no Bangladesh, para criar a constituição toda de um país. E, portanto, nós muitas vezes pensamos que as instituições estão longe e que esta mudança não está ao alcance de um grupo de pessoas e da sociedade civil, mas a verdade, e visitando o site da Ashoka, podem encontrar pelo menos 3.000 exemplos nas mais diversas áreas da nossa vida, onde isso de facto foi possível e essa mudança foi possível. Porque de facto acreditamos que após a Revolução Industrial a repetição era de facto um sinónimo de sucesso, era de facto um sinónimo de produtividade, um sinónimo de evolução, mas que agora com a revolução digital, com a revolução da informação, isso já há muito tempo que não é verdade e, portanto, a repetição não é sinónimo de produtividade agora, mas sim a inovação e a mudança, essas sim são sinónimo e, portanto, as instituições precisam de se renovar, precisam se calhar também de deixar de ser instituições e passar a ser um espaço criativo onde os indivíduos possam ter um papel nessa mudança de paradigma. E é isso também que procuramos. Aqui temos também mais alguns exemplos dos nossos fellows. O caso do Fábio, só voltar aqui para trás, o Fábio Rosa, por exemplo, em relação a este modelo que vos explicava, de nós depois dele implementar a ideia, apoiarmos também na escalabilidade do negócio. Boa tarde. Bom dia. O Fábio Rosa iniciou este projeto no Brasil, inicialmente sem apoios, completamente com os recursos endógenos da comunidade onde estava integrado e, portanto, sem ter um apoio institucional, portanto, contra as instituições e não com as instituições. E hoje ele é um paradigma e é uma regra número 1, trabalhando inclusive com a EDP em projetos no Quénia, também em Portugal e, portanto, já globalizado de um projeto que inicialmente começou sem recursos e sem um reconhecimento direto das instituições e das autoridades. Aqui mais próximo temos também o André, e que inventou um sistema que reduz drasticamente os custos do acesso a uma série de cuidados médicos, nomeadamente análises ao sangue, etc. E está também já implementado no Peru, no Equador, na Colômbia e em Cuba. Não sei se isto... Ok. Ajuda. Bom, a Kerstin é um exemplo do que nós também procuramos para a Ashoka Portugal desenvolver e que também vos pode interessar a alguns de vocês. Em Portugal existe uma fundação
recentemente chegada, uma fundação suíça e que está muito associada ao movimento de transição e, portanto, de transição para uma economia real mais sustentável, baseada em processos biológicos, nomeadamente na agricultura, e esta fundação, a Fundação Volcard, está a fazer investigação na área da aquaponia e tentar implementar em escala este sistema, alguns no Alentejo, mas quer fazê-lo de uma forma participada com as comunidades locais e não apenas com um laboratório de investigação ali instalado. Portanto, esta sinergia de uma fundação em Portugal que está a tentar desenvolver este processo com alguém como a Kerstin, que já tem essa experiência no Peru e que desenvolveu com as comunidades costeiras essa mesma forma de optimizar os recursos locais, tendo um impacto a nível social, ambiental e económico na qualidade de vida de cerca de 200 mil pessoas daquela comunidade pesqueira que estavam a destruir os seus recursos e, portanto, apenas com um modelo de intervenção participativo, focado de facto nos resultados e no impacto social. E agora não vou explicar o modelo porque seria muito maçudo, mas de facto com o nome será fácil chegarem ao nosso site e explicar e compreenderem. E portanto o nosso trabalho é também aqui procurar estes inovadores locais, tal como esta fundação que já está a fazer este trabalho no Alentejo, aproximá-lo da Kerstin e tentar fazer aqui processos também de transferência de inovação, não necessariamente através de modelos de franchising ou através de modelos apenas de partilhas de boas práticas, mas colocando-os de facto a trabalhar em conjunto para capitalizar o impacto de ambos. A Daniel, aqui também muito próximo de Portugal, é um exemplo também deste programa que nós chamamos Localizer, no sentido de localizar estas inovações e que também procuramos neste momento organizações em Portugal que tenham um perfil inovador que se enquadre com o trabalho que a Daniel faz e que neste momento, a meu ver, seria muito útil em Portugal, tendo em conta os resultados líquidos que ela apresenta, como é o caso da criação de postos de trabalho, que a Daniel neste momento, por ano, apresenta cerca de 18 mil empregos criados através de metodologias e de processos muito diversos, mas começou também com esta vontade de criar um modelo que mudasse o paradigma. E no caso da Daniel, é inclusive uma mudança que também se adapta às indústrias criativas, que é, em Portugal, a lei não nos permite que uma pessoa, a título individual, possa desenvolver uma série de atividades comerciais. E mesmo se criarmos uma organização, não apenas poderemos ter uma atividade dentro daquilo que é o nosso CAI, a nossa atividade económica. 10 minutos. Sim. E, portanto, o que a Daniel conseguiu fazer foi criar uma associação sem fins lucrativos, onde recebia pessoas que estavam prestes a estar desempregados ou que já estavam em situação de desemprego e dava-lhes formação, consultoria para montarem os seus próprios negócios, mas sem terem que criar uma organização, sem terem que criar uma estrutura. E, portanto, à margem do Estado, começou a operar e a dizer, não, enquanto não mudarem a lei, eu não vou parar de fazer isto, e as pessoas vão continuar a vender peças de teatro ou pastéis de bacalhau se calhar na França não seria, mas vão continuar a fazer isso à luz da minha organização e, portanto, vão continuar a faturar com a minha organização, vão continuar a pagar impostos através de mim e, portanto, não vão ter esses constrangimentos que muitas vezes nos impedem de criar o nosso próprio negócio e de uma forma sustentável. Mais tarde, de facto, o governo francês percebeu que tinha que mudar a lei e hoje então podemos ter estes resultados. Aqui encontramos então um pouco do impacto que esta organização tem tido um pouco à escala global, apresentando aqui números como de facto 83% dos fellows, destes empreendedores que nós apoiamos, destes 3 mil que apoiamos, 10 anos depois de ser selecionado, ainda continua a sua atividade, ainda continua a desenvolver a sua atividade e 93% já viram a sua ideia ser replicada ou copiada, inclusive, em outras partes do mundo. E, portanto, isto são números mais ou menos opostos
à economia tradicional, onde, por exemplo, em Portugal, 93% dos negócios 10 anos depois já foram à falência, não é? E, portanto, de facto, existe algo neste modelo que funciona, existe também, de certeza, muito para melhorar, mas sendo uma organização de empreendedores e de inovadores, não acreditamos, lá está, nas instituições, acreditamos numa mudança constante e é por isso que também estou aqui com vocês para vos conhecer e para aceitar opiniões e sugestões de como é que a organização se vai desenhar e se vai implementar em Portugal, também no campo da cultura e também no campo deste Portugal criativo. Muito obrigado, Amanda.